Então, o Testemunho de Jeová, eles têm a Bíblia dele, a versão chamada versão Bíblia Sagrada versão do Novo Mundo, né? Eu esqueci como é que é. É isso aí. É versão mas é Então, versão que fala? Tradução do Novo Mundo. hum. Bíblia Sagrada, tradução do Novo Mundo. E no versículo 1 de João, ele vai tirar essa parte, né? E vai mudar. Ele vai colocar aqui Jesus, deixa eu colocar aqui certo. Ele vai falar assim, ó, que no princípio era o verbo, a palavra, né? E o verbo era um Deus. Você tá mostrando, Claudinei? Não, né? Não, não, tava não. Era só Era bom mostrar, porque isso é extremamente importante Deixa no eu ver se eu preparo. tenho a Bíblia aqui do Tradução Novo. Eu tenho ela impressa, mas deixa eu ver aqui. Se eu conseguir em PDF, mostro eles aqui. Eles usam, enquanto o Claudinei procura aí, no grego, quando você não usa o artigo definido, não existe artigo indefinido no grego, né? Então, por exemplo, assim, se eu quero falar o livro, eu falo ho biblos. Ho é artigo, né? Livro. Biblos. Mas se eu quiser falar um livro, eu simplesmente não uso o artigo ho. Eu falo biblos. Então, em português, às vezes a gente usa isso, né, para dizer, principalmente, né, padaria tem pão, né? Então não há uma definição, né? Mas a gente normalmente trabalha com artigo definido ou indefinido, ou pão, um pão. No grego não tem um artigo indefinido, um pão. Então eles usam a regra, querem usar uma regra que é real, essa regra existe, mas não aqui, né? É para dizer que o Jesus era um Deus, né? E eles traduzem com D minúsculo, Deus com D minúsculo aí. Vou mostrar aqui, pastor. Pode mostrar. Aqui eu peguei a tradução deles mesmo, né? Isso aumenta um pouco. Aqui, ó. A palavra estava no princípio com Deus e era um Deus, né? Era um Deus. E Deus com letra minúscula, né? O apontamento nisso aqui é que eles não acreditam, né, que Jesus era Deus, né? Consequentemente, não acredita na Trindade nem no Espírito Santo, né? Então, para eles, né, Jesus era um anjo, né? E a fonte disso, né, não é a Bíblia, obviamente, mas é a inspiração, né, de uma pessoa, né, que veio a fazer essas distorções. Então, Jesus O aqui, o desculpa, problema do academicismo fraco, né? Aqui é um exemplo assim, o cara estuda um pouquinho de grego e acha que sabe, porque essa regra existe. Regra não, esse é o conceito geral para o uso ou não uso do artigo, mas existem outras regras, que dependendo do verbo, como o caso aqui é o verbo ser, né? O verbo eimi, a regra no grego diz que quando você tem um verbo transitivo direto, né? Que é esse caso aqui, né? O verbo era Deus, o Deus era o verbo, né? É verbo, era. Então, não se usa o artigo exatamente por causa do verbo transitivo. Então, qualquer gramática de grego vai afirmar que a tradução correta aqui era que Deus, o verbo era Deus, né? E isso é muito sério porque está indo contrário à afirmação do que João estava dizendo, né? Pode continuar, Claudinei. Desculpa aí que eu.
Não, é Todo isso mesmo, é isso mesmo. Eles não acreditam que Jesus é Deus, então Jesus é um anjo, né, para eles, né? Então Jesus não tem essa força toda para eles. Eles são seguidores da doutrina de Ario, né? O arianismo. Isso aqui é uma coisa do lado do academicismo no Novo Testamento. Vocês vão ver isso no Carson. Eles têm a cópia do Carson, né, Cláudio? Tem Temos, sim. pastor. Eu vou Temos. reenviar para eles, que tem alguns que entraram por último, já vou reenviar lá. Então, o Carson, o comentário do Evangelho de João, ele fala muito bem sobre isso tudo aí, dá o nome à regra e tudo mais. Vocês podem estudar lá, ok? Tá zero, pastor. Sobre a verdade central. Agora, o ponto 2 era essa questão, né? Da, tudo, tudo foi criado por ele. Então, assim, o que está se dizendo aqui? Parece que no universo existe um poder criador, né? Poder de gerar novas coisas. E esse é um poder que nós não conhecemos, assim, não temos, né? Pelo menos no sentido final mesmo, né? A gente recria, a gente procria, mas do nada a gente não tem esse poder, né? E é uma coisa que a ciência até diz que vai para Marte, né, José? Estão falando que vão para Marte aí, o Elon Musk. Mas é engraçado que o ir para Marte querem levar tudo que tem na Terra para lá, né? As bactérias boas, as plantas, né? Os fungos, animais, tudo ali, né? Para a gente poder tentar fazer algo semelhante em Marte, como foi feito na Terra. Ninguém vai chegar em Marte lá com uma vara de condão, varinha de condão, e vai, pim, né? Haja plantas, pim, haja animais, né? Não vai ser assim. Eles vão transportar. A ideia é essa, né? Não estou dizendo que eles vão conseguir fazer. Mas a ideia é transportar. Né? No deserto da Arábia eles têm feito isso. Alguns lugares. Né? Em Moçambique faz, no Brasil também, lugares áridos. Na África, em Moçambique eu não sei. Na China, né? Mas tudo é aquilo que já está aqui à nossa disposição, as sementes, as plantas. Nós não criamos, né? Nós procriamos, reproduzimos, né? Recriamos. Mas a verdade é que tem esse poder, né? No universo aí que é desse logos, né? Que está em Cristo. Ele está falando de Cristo mesmo, né? E então Jesus ele é o princípio da criação também, né? Isso é uma teologia importante que está sendo narrada aqui, né? E ele é o mantenedor, o criador e mantenedor da vida, né? Então, até naquela discussão calvinista, né, que fica meio obsoleta, porque aqui já fala que tudo que foi feito dele, e sem ele nada do que foi feito existiria, né? E da mesma forma a salvação, né? Isso é redundante falar isso, né? Mas é a verdade. Tudo está na mão dele, né? Então esse tema é central, ele é o criador, e depois o último, a questão da luz, né? A luz, você foi bem na questão do Gênesis, e aí ele fala de vida, e a vida estava nele, a luz dos homens, a luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E aqui eu vou te fazer uma pergunta, José. O que é ter vida para João no Novo Testamento? O que é? É porque isso é extremamente. Ninguém pode perder isso, porque senão não vai entender o Novo Testamento. O que é ter vida? Vocês viram lá no Sermão do Monte Mateus, né? Que é melhor perder, entrar coxo, né? Na vida do que, né, ficar de fora sem ela. Então tinha essa linguagem de vida. E nem era vida eterna. É uma coisa que a gente confunde. Porque no Evangelho, ter vida é simplesmente o contrário de estar morto.
Então, o que ele está dizendo aqui, e a visão do Novo Testamento, e em João mais ainda, né, e Paulo também, e como em Efésios e tudo, o andar nas trevas era realmente estar morto. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo repleto de pessoas mortas. É importante entender essa teologia, porque essa é a linguagem do Novo Testamento. É, nós, sem Cristo, nós não temos vida. Não é vida eterna. A gente adiciona essa palavra por insistência, mas a gente simplesmente não tem vida. Obviamente que é vida eterna, mas a maneira de falar isso, nós estávamos mortos. Está entendendo isso, José? Então, Sim, sim, pastor. então, morto e vivo, assim, é importante entender nisso, porque a grande afirmação de João e desse texto aí já é que Jesus veio trazer vida. Mas peraí, vamos sair da nossa linguagem de crente. O que ele está querendo dizer mesmo é que a gente estava morto. E não é uma linguagem figurativa, é uma linguagem de como os céus nos veem. Por isso que alguns leem o texto lá que Jesus foi enviado ao mundo dos mortos. O mundo dos mortos é esse mundo aqui. Não é? E é assim que é visto pelo Novo Testamento todo. Onde não há vida, é onde estão os mortos. Ah, mas eles falam, eles ouvem, sim, mas não tem o espírito de vida, o espírito de Deus nele. Então, quem vê de cima, quem vê do alto, está vendo um monte de pessoas mortas. Essa é uma linguagem extremamente forte no Novo Testamento e a gente usa pouco. E a gente entende pouco. A afirmação do Evangelho é que em Cristo nós passamos da morte para a vida. E é isso mesmo. Isso é extremamente forte na Bíblia toda. E a gente meio que fica usando só a linguagenzinha metafórica. Eu quero que vocês entendam isso. Não é uma linguagem metafórica. É uma linguagem real em termos de espiritualidade, como é percebida no alto. André, pode falar. Obrigado, pastor. Só queria pegar exatamente para dar um pouco de ênfase nisso que o pastor disse agora, buscando um exemplo que o pastor usou nas primeiras aulas, né? Uhum. Aquela imagem em que aparece a nuvem, né? Adão e Eva, e depois a árvore, né? Aquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois o pastor mostra outra imagem em que Adão e Eva dão as costas a Deus e depois morrem, né? Quer dizer, tem a figura do homem deitado, indicar que está morto. Embora viesse também a morte física, né? Mas eles não morreram imediatamente naquele instante, senão o mundo nem existiria. Então, tudo o que veio depois, eles já eram mortos naquele momento, mas tudo o que veio depois é coisa como herdou a condição de morte do próprio Adão. Só queria pegar esse exemplo para enfatizar e talvez percebermos melhor esta questão dos mortos, né? Somos mortos na relação com Deus, então espiritualmente estamos mortos. Sim, muito bom. Claudinei, mostra esse slide para nós, se possível. Eu tenho aqui também, mas se estiver na mão aí, tá? É O, qual que é do- mesmo? é o folheto, a cruz, a morte. Ah, Você fala, um, dois, três. E André, só que é um pouco mais do que linguagem, não é isso? É o que você está dizendo aí. Um pouco não, é mais do que linguagem, não é um pouco mais, é mais do que linguagem. Sim. No Novo Testamento, até para a gente entender depois a primeira morte, segunda morte, a gente precisa entender isso. A primeira morte é em Adão, né? E Uhum. todos os autores do Novo Testamento seguem esse critério. A nossa primeira morte é a de Adão. Então, nele, todos nós passamos a morrer. Oi? Não, essa imagem, né? Esses momentos, esses três momentos. Pode mostrar, Cláudio. Tava aí, sumiu. Ah, tá voltando.
Uhum. No primeiro momento, Adão e Eva estavam com Deus, né? Estavam sob proteção de Deus. No segundo momento, afastam-se de Deus, dão costas a Deus, né? E separados de Deus, eles já o homem está morto, né? Mas está morto mesmo. Sim, sim, mas o princípio aqui é morte física nessa imagem, né? Mas a ideia que transmite, né? E tendo em conta que sabemos que Adão não morreu imediatamente em termos físicos, né? Não morreu imediatamente, né? Já estava condenado à morte, a morte física viria, mas a partir daquele momento ele já estava desconectado de Deus, tinha já a morte espiritual. Mas o que aqui a questão é que quem está no lado da eternidade, que é onde está a vida e a eternidade, percebe Adão como morto. Porque em termos eternos, quem vive 60 anos está morto. 70, 80, 100. Então, é uma realidade já para a eternidade a morte. Entendeu? No prisma eterno, isso é morte. Não é? Então, é um. Ok. Percebe? Pode falar. Não, dizer que o que estou a perceber agora é uma dimensão que não estava a considerar, mas que agora compreendo. É que nós vemos, quer dizer, se eu tenho que viver 60 anos, estamos a dizer, hei de morrer. Mas quem já está na eternidade está a ver aquele momento em que eu chego aos 60, né? Uhum. Sim. E por isso a linguagem de estar morto é tão forte, né? Sim, Obviamente, junto com isso, né? Porque o que é vida? Como você falou aí. Na verdade, há várias linguagens para isso, né? Ter acesso à árvore da vida, que é a outra árvore, né? E poder comer dela. E a árvore da vida é um simbolismo do próprio Jesus, né? Que está até aqui nesse texto de alguma forma, né? Jesus é o autor da vida. E então na eternidade nós vamos ter acesso a Deus novamente. E é isso que nos mantém vivos, é viver eternamente mesmo, é a habilidade de viver eternamente. Então, quando se fala de mortos e andar em trevas e andar e ter vida em luz, é uma linguagem que não é metafórica, tão metafórica como a gente pensa. Para quem está no prisma da eternidade, é uma linguagem real. E isso é importante porque os textos são falados assim. Inclusive, vou repetir, em Apocalipse, quando se fala de primeira morte, quem está do lado de lá percebe dessa forma assim. Então, por isso que a linguagem, inclusive, a gente força muito, né? Por exemplo, João 3,16, o texto fala né, que quem crê, né? Para que quem nele crê não pereça, né? Mas tenha a vida. E a vida não é nem a palavra, não é necessariamente eterna, que isso é uma questão de tradução no Novo Testamento. Tem gente aí que pira com esse negócio, mas é vida já, vida nesta era, de a passar a ter vida agora. E por que era importante essa linguagem? Porque a linguagem é para dizer que ele, nesse mundo mortal, ele já vive, não é? De fato. Então não existe, às vezes a expressão vida eterna, ela é forçada na tradução e às vezes confunde a gente, porque na verdade a expressão que interessa é vida e morte, não, o sentido é ter vida ou morte. Então não tem duas coisas no Novo Testamento, dois tipos de vida. Só existe um tipo de vida, que é a vida eterna em Cristo, não é estar ligado com Deus e tudo mais. Quem não tem isso está morto. Então, isso é extremamente importante porque na hora que a gente tem que lidar com esses textos, a palavra que se usa, né, é Zoe, né, Aione, né, quer dizer, tem a ver com era, né? Então Jesus fala, tem a vida nesta era. Ele está querendo dizer que a pessoa já vai se tornar, de fato, um ser vivendo, né? No sentido que ele conhece, que é o sentido da eternidade.
Então, isso é muito importante, porque senão as teologias vão se confundir mais tarde, né? E muito, né, Claudinei? Fica bem confuso depois. E você quer continuar aí? Mas, assim, o que você quer contribuir aí, Claudinei, nesse sentido do sermão? É um sermão muito forte, né? A ideia central tem a ver com o valor cósmico de Jesus, né? A importância dele no, no universo, na nossa vida, né? Na missão, né? No nosso resgate, né? Então, Jesus ele é realmente essencial, né? E, onde nós queremos chegar com isso aqui, com esse texto, José? Claudinei, se tiver pronto, pode abrir. Mas onde a gente quer chegar aqui nesse ponto? A gente quer, o objetivo de João era nesse debate, talvez até com os gregos, mas também para os judeus, para os gregos mostrar que Jesus era isso que eles iam atrás, que era o Logos, né? A essência, o princípio da vida. Eles já tinham entendido que tinha algo por trás de tudo, né? Antes do resultado que a gente percebe, tinha algo, né, por trás. Se há uma criação, há um criador. Se tem vida, tem alguém que dá a vida. Se tem luz, tem alguém que dá a luz. Então, a ideia central é realmente de fonte. É a ideia do princípio, do arque, né? Essa palavra no grego aí, eu botei na hora da pregação, mas acho que vale a pena a gente mostrar, né? O arque, ele é o princípio, né? Essa palavra arque, ela é. Vou abrir aqui. Ela é fenomenal, né? Porque às vezes ela é traduzida como princípio, às vezes ela é traduzida como o que governa, né? Governante, porque na verdade são ideias relacionadas, né? Quem cria, quem está no princípio é o que está por cima. Quem está por cima é o que governa, né? Então essa palavra aqui, ó, arque, tá vendo? Arque. E ela tem a ideia, olha como é que é interessante o início, a origem, o governante, a autoridade, principado, né? A regra. Então, por isso que Jesus é o autor da vida, porque ele é o arque no princípio, mas ele também é o sustentador, porque ele que mantém. É o sentido dessa palavra, né? Agora, olha que interessante, voltando aqui, na palavra zoe, né? Que está aqui, zoe, que é vida, né? Zoológico, né? Zoonoses, zoologia, essas palavras tudo tem esse prefixo zoo, né? Em português. E então, é a vida e tal, mas olha os textos aqui na concordância, ó. Mateus 7,14. Isso leva à vida, não é? Então, eu acho que aqui o texto até é o texto da porta, né? E do caminho. E são poucos os que entram por ela, né? Mas então, ele nem fala vida eterna. Tá vendo aqui, André? É o conceito de vida simples. É melhor você entrar na vida aleijado, né? Ele está falando de perder uma perna, perder um membro, né? E depois, em Mateus 18, lá nos ais não, no quarto sermão, no quarto discurso, ele fala para você entrar na vida. Olha como é que é simples entrar na vida. A gente não vê a simplicidade desse movimento, exatamente porque a gente não entende que na ótica eterna nós, sem Jesus, sem termos essa transformação, nós estamos sem vida, nós estamos mortos. E é isso que Jesus estava pregando. Ele queria trazer vida, vida mesmo. Não é metaforicamente, mas é no sentido de quem tem a ótica da eternidade. Isso precisa ser bem sedimentado em vocês, porque é um erro na interpretação. Eu bato firme nisso aí, cada vez tenho batido mais, porque de fato é uma teologia que a gente perde por metaforizar demais. Não é um simbolismo, é a realidade espiritual. Ok?
Então, olha para o seu lado aí na sua cidade e vê as pessoas que estão sem Jesus, do ponto de vista eterno, elas são mortos andando por aí afora. São zumbis. Né? Zumbi não é uma linguagem bíblica, mas para vocês entenderem, né? Então, tá vendo aqui? Entrar na vida. Ok? Aqui a palavra, ó, Zuen Aionion, que eu estou falando sobre a palavra Aionion, não é necessariamente vida eterna. Há umas traduções do David Benton Hart e N.T. Wright que eles não usam a palavra eterna, eles falam vida nesta era. E o conceito da eternidade não está nessa palavra Aionion, porque se briga muito por isso, né? Mas está no próprio conceito de vida. Então, ter vida já é ter a eternidade. Não precisa de nenhum adjetivo. A questão do Aionion é para caracterizar que eles já teriam vida neste momento, nesta era, no presente. Eu sei que isso é coisa nova para vocês, mas tem que agarrar esse conceito. Vida no Novo Testamento, teologicamente, quando está falando de Jesus da vida, é realmente a vida no sentido total. A vida no ponto de vista eterno. Não precisa de nenhuma palavra, adjetivo qualificando essa vida. Entenderam isso? Guardem isso que você vai tirar de vocês de uma série de problemas. Ok? Então Jesus, né, ele é esse arque. Né? Talvez essa palavra fosse a que se deveria destacar. Né? O princípio aqui, cadê? Aqui, ó. No princípio com Deus, né? Aqui a palavra não é nenhum. Não está falando, não está qualificando Jesus, mas está falando que no princípio ele fez, né? Mas ela vai ser usada várias vezes, né? Como referindo a Jesus. Mas o conceito é o mesmo, que tudo foi feito por ele, né? E nada do que foi feito sem ele. Ok? E aí vem a palavra importante aqui, ó, surgir, né? Egeneto, que é tornar a existência, passar a ser, né? Então essa ideia da causa da existência, não é, de tudo é que está em Jesus. Agora, qual é a grande aplicação disso, gente? O que um sermão de um texto tão teológico, tão sinistro, vai servir para as pessoas? Qual é a ideia aqui? Se essa luz veio ao mundo, o que a gente pode. Se isso veio a nós, e se nós temos acesso a isso, o que João está querendo dizer? Bom, pastor, duas coisas me ocorrem neste momento. Uma delas decorre desta explicação que achei extremamente bom, extremamente interessante que o pastor colocava, que é esta noção de vida e morte. Normalmente nós interpretávamos a vida ou a morte como uma esperança do futuro. Quer dizer, a tal lógica de vida eterna, nós estamos a pensar que temos esta vida, mas teremos uma vida eterna. Enquanto, como dizia o pastor, na perspectiva de quem está na eternidade, nós não temos vida. Quer dizer, nós temos a partir do momento em que cremos em Jesus, mas em princípio não temos vida. Então, nessa perspectiva, uma das importâncias de conhecermos isto é, e eu até, se o seu irmão José concordar comigo, em vez de falar da existência eterna de Deus, eu preferia falar como tema é a centralidade de Cristo para a fé, né? Hum, Então, é para chamar a atenção, né? No caso, estamos a pregar, portanto, estamos a ensinar, estamos a transmitir este conhecimento às pessoas que vão receber a palavra de Deus. Elas têm que conhecer que a vida não existe sem Cristo. Quer dizer, olha, esqueçam tudo o resto, olhem só para Cristo, porque Ele é que é tudo, né? Ele é a essência de tudo, né? Esta para mim, uma das dimensões fundamentais da importância desta mensagem, né? hum. E o outro aspecto é aquilo que referíamos em relação às testemunhas de Jeová, né?
Eu tenho uma experiência, noutra ocasião poderia contar essa experiência com as testemunhas de Jeová, mas Pode, iria alongar muito se fosse nela. Mas pode resumir um pouquinho, faz em 30 segundos. em 30 segundos, eu fiz um estudo bíblico mesmo, que me durou cerca de 3 anos, com testemunhas de Jeová. Hum. E, e pronto, entro porque eu tenho uma sobrinha que é testemunha de Jeová, que ela tinha um grande domínio dos versículos da Bíblia. E Sistemas. eu, sim, e eu conversava com ela, falava um assunto e eu citava assim, digamos, algumas palavras da Bíblia e ela já dizia, é o versículo tal, é o versículo tal. Então eu disse, pá, eu quero ter essa capacidade. Então ela me introduz a um instrutor, né, que por acaso também é brasileiro, João Marcos, que pronto, comecei a fazer um estudo com ele. O fim é que nos desentendemos e acabei terminando o estudo é porque ele dizia que, olha, você tem que ser batizado como testemunha de Jeová. Eu disse, eu tenho uma diferença radical com a testemunha de Jeová, porque eu creio que Jesus é Deus. E para a testemunha de Jeová, Jesus não é Deus. Então, não é possível eu me batizar como testemunha de Jeová. Mas pronto, esse é o resumo da minha história, depois podia contar outros detalhes com as testemunhas de Jeová. Por acaso, quando estava a falar agora aqui o pastor sobre a Bíblia das testemunhas de Jeová, eu tenho até a Bíblia das testemunhas de Jeová, tenho os livros, tenho um material, até entrei logo para abrir eh, a Bíblia. E uma das coisas, por exemplo, se formos a querer comparar, é em Hebreus 1:8, né? Nas Bíblias comuns, ah, diz assim, em relação ao Filho, ele diz, ó Deus, o trono, não sei quantos é, já não me lembro, mas ó Deus, a referir-se a Jesus Cristo. E eles dizem, não é ó Deus, é Deus é o teu trono. Né? Enquanto a nossa Bíblia diz, ó Deus, o teu trono é tal, já não me lembro agora do texto, poderia voltar lá a Hum. ver, mas nas testemunhas de Jeová dizem, não, Deus é o teu trono. Né? Hum. Ou seja, Jesus tens Deus como teu trono, para não dizer que Deus é Jesus. Mas ok, dizia que é a segunda mensagem para mim, é para as pessoas que estão aqui no mundo, podem ser seduzidas a esta mensagem como das testemunhas de Jeová, de Uhum. considerar Jesus Cristo como mais uma figura. Né? Então, aliás, também os muçulmanos apresentam a figura de Maomé como tal, então Jesus é mais uma figura. Então, a importância deste texto também é nos trazer para essa importância de Cristo, que ele não é mais um, é o único, não tem outro, é ele. Né? É. Assim, Yeah. assunto do testemunho de Jeová. Obrigado. Pode continuar falando, mas só para retrucar aqui um pouco. O, a experiência que eu tenho com o testemunho de Jeová, cada um tem a sua, né? Mas, primeiro, eles não conhecem um Deus de amor, eles estão sempre com medo. Não sei se já percebeste isso. Eles fazem evangelismo, estão nas ruas com aqueles letreiros, tudo. Eles não conhecem um Deus de amor. Então, a grande questão é mostrar o amor de Deus por eles, que eles não conhecem. Mas em termos de dar um soco na teologia deles, esse texto aqui é mais para a gente defender, é importante, mas primeiro um argumento rasteiro que deixa os testemunhos de Jeová em crise. Aliás, é um assunto que tem a gente mesmo dentro da teologia trinitariana tem que trazer isso para discussão um pouco mais, né? Que é qual é o valor de Jesus como aquele que morreu, como aquele que cumpriu a missão de sofrer, né? E ressuscitou, obviamente, tudo. Então, o livro de Filipenses fala que Deus o elevou sobremaneira, né? Então, quem tem a missão cumprida é que é elevado. Então, se Jesus não é Deus, ou não é nesse sentido, ele acaba se tornando superior a Deus por ter ido ele à cruz e morrer e resolvido o problema do homem.
Isso para quem não vê Jesus como sendo Deus é um problema. Na teologia, vocês vão ver que há uma dificuldade com esse aspecto, porque os teólogos eles se embaralharam nessas questões aí da história, que é o pater passionismo, né? Quer dizer que o pai estava na cruz também. Mas isso é coisa de quem pensa trinitariamente. Então o pai não pode ter sofrido junto. Então por isso que aí vem a outra pessoa, Jesus, filho, pai. Tal. Aí tem toda essa questão da teologia sistemática. Mas, do ponto de vista bíblico, puro e simples, sem muita complicação, aquele que sofreu, aquele que cumpriu a missão, ele é que foi elevado. Então, se Deus não estava nessa, é como se Deus tivesse agora na mesa ali do comando, ele não é o cara que pagou o preço. Então, quem é o Senhor, se não é aquele que foi o servo e se entregou? Tá entendendo a questão? Isso, para nós, eu acho que não tem problema, é só a gente saber entender claramente esses aspectos aí de quem é Jesus, né? Como a gente falou, Jesus é Yahweh presente e tudo. Mas o testemunho de Jeová tem um problema sério com isso, porque ele não. Jesus é inferior à divindade, a Deus, né? Então, como é que fica essa elevação de Jesus? Ele é elevado a quê? Isso é um problema sério para eles, né? Mas o texto que dá muito apoio para entender isso também e derrubar os testemunhos de Jeová, né? A gente não está lá agora, mas que não pode deixar esse canal aberto. É Romanos 10, e aí são dois versículos, o 9 e o 13, né? E eu estou aproveitando, peço desculpa, que isso não é necessariamente matéria nossa agora, mas é a matéria, é o assunto aqui, né, trazido. E eu sei que esse assunto do Testemunho de Jeová em Moçambique ainda está presente, né? Sim, tá. No Brasil também tá, mas. Então, aqui, se você for para Romanos, André, Romanos, Romanos 10, aqui é onde os testemunhos de Jeová nunca vão conseguir sair. E se você quer provar alguma coisa, é aqui e pronto. Aí é com eles. Então, Paulo fala em Romanos 9, 10, 9, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, né? Esse Senhor aqui, a palavra no grego é Kyrios, ok? Quatro versículos abaixo, ele vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Notem aqui, Senhor, Senhor, né? Kyrios, Kyrios. A questão toda, que é o que mata e fecha, eles não têm defesa. Que essa palavra Senhor aqui, esse versículo, é, é uma citação de Joel. Não é ad litro, né? É literal. Não é? Então, a palavra Senhor aqui, o que está por trás dela em Joel, é o tetragrama sagrado. Todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, o problema do testemunho de Jeová, que eles dizem que são testemunhos de Yahweh, né? É que eles negam que Jesus é Yahweh. Mas esse texto aqui deixa bem claro, né, nessa progressão do argumento de Paulo, que Jesus é Yahweh. Você precisa confessar ele como Senhor, né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a mesma palavra no grego, e nesse versículo aqui, que cita, né, Joel, na Septuaginta é Kyrios. Yahweh é traduzido como Kyrios, na Septuaginta. E aqui, né, que é Joel, qual é a referência? Alguém viu aí? Joel 4? Eu não lembro. Se você tiver com a Bíblia na mão, tem a concordância aí. Né? E é a citação de Joel, e a palavra lá é Senhor, e Yahweh, que é a que está por trás ali, né? Que é o nome de Deus. E é engraçado. Joel 2:32. 32. Obrigado, Clemente. Então, e é engraçado que eles se dizem testemunhas de Yahweh, mas eles não reconheceram Yahweh. Entendeu? É a grande
é o grande paradoxo do testemunho de Jeová. E se você usar isso aqui, o André, assim, é bem duro para eles ouvir isso, sabe? Mas bate firme, né? Não sei se você já conhecia esse texto, mas assim, isso aqui em paralelo. Claudinei também tem experiência do testemunho de Jeová. Assim, é que eles estão com a cabeça lavada, né? O sisteminha. Por isso que eu falei pro Januário, cuidado com os sisteminhas. Você fica lendo cartilha dos outros, aí você fica preso. Toda vez que o cara tem que citar três, quatro versículos assim em sequência, isoladamente, para fazer um ponto, porque não tem um texto inteiro para demonstrar alguma coisa, isso é um sistema, gente. E todo sistema é péssima exegese e é complicado doutrinariamente, né? Então, entendemos. E é o que o André falou da sobrinha dele. Ela tinha todo o sisteminha na cabeça. Tá? Não é assim? É, sim. Você já conhecia essa questão de Romanos? Não tinha lido nessa perspectiva. Por acaso li o livro de Romanos todo ele, algumas vezes, inclusive algumas coisas que discutia com esse das testemunhas de Jeová. E um dos argumentos que ele sempre pegava é que acho que Paulo, no geral, faz esse tratamento de diferenciar o filho e o pai. Né? E pronto, e ele apanhava sempre esse ponto, só que nunca me convenceu de dizer como é que se Jesus é o pai, então por que que aqui diz que o pai mandou o filho, né? E há aquela parte em que Jesus diz, por exemplo, que o pai e eu somos um, né? Ou que seja, um como, não, como eu e o pai somos um. Ele diz que não, esse um é apenas um, é o princípio, né? Teoricamente são um, mas que Jesus é uma coisa, eu é outra. Então, Não. mas pronto, essa é a discussão das testemunhas. Só estava a fazer essa relação mais para buscar aqueles dois sentidos em que julgo importante Sim. esta passagem que o irmão José escolheu, né? A ênfase de chamar, digamos, todos os destinatários da mensagem para a centralidade de Jesus. Sim. Amém. Mas guarda o Romanos 10:9, vai lá em Joel, você vai ver esse. Faz um estudo, porque isso é bem fácil de dar um checkmate neles, né? Porque confessar os pecados, quem é o Senhor que Paulo está falando aí, né? Perguntar para eles, né? Aí depois invocar o nome do Senhor, quem é o Senhor? Quem é o Kyrios? Eles se enrolam todo ali. É que não tem saída. Que Senhor, obviamente, que é Cristo, né? E Paulo usava esse termo para ele. Então vamos lá. Alguma coisa mais, Claudinei? Fala aí, dá uma resumida e vamos avançar. Falta pouco tempo, né? Falta 10 minutos. Falta 10 minutos. Não, é isso aí mesmo. A questão de João, né? Os primeiros parágrafos aí tem essa elevação sobre Cristo, né? Quem realmente é, né? Esse verbo que foi, né, que está habitando no meio de nós. É bom frisar a questão do tabernacular, né, pastor? A ideia de que Jesus, Deus que veio morar, né? Que veio habitar entre nós, né? Isso é muito importante também. Crucialmente importante, né? Muito bem lembrado. A gente vai falar muito sobre isso, mas a palavra, quer mostrar a palavra? Acho que eu tô com ele aberto aqui. Quando ele fala o verbo fez carne e habitou, né? Aham. E é o quarto, né? A questão da nossa, das nossas imagens, né? É a ideia dele habitar entre nós. Ele vai se fazer carne entre nós, né? Hum.
É que essa ilusão ainda não foi feita aqui, mas é o contexto que vai É, vir, o né? contexto vai vir, né? Ah, muito bem. Esse verbo vai vir, né? É essa a história de João. Inclusive, a ideia de vida também vai ser explorada, mulher samaritana, Nicodemos, né? Tudo isso aí. Vamos tentar fazer mais um, né? Tem alguém aí nesse capítulo aí ainda, de 1 João? Tem o Orlando Manissa, né? Pastor Orlando. Bora, Orlando. Tem que pregar, não é, pastor Orlando? Você pediu lá do partido 14, alguma coisa assim, não é? Capítulo 1 mesmo? Será que ele já tá dormindo? Ô, Orlando. Então deixa eu ver quem é o próximo aqui, porque aí o Orlando era no capítulo 1, né? Deixa eu ver, tem um no capítulo 3 aqui. Ô, Claudinho, vamos fazer o seguinte, para não passar da É, hora, aham, fazer uma leitura do grego aí, aproveitar esse que a vamos. gente fazer uma rotação aí de o pessoal só ler um pouquinho, praticar o grego e a gente dar aquela garibada, porque não fizemos isso quase ainda. Aí o Orlando prega amanhã. Pode ser? Fechado. Aham. Tá com ele aí? O grego? Tô Tá, né? abrindo aqui. Pode ser esse mesmo capítulo aí mesmo, né? Então, esses 5 versículos é Aham. importante, vai ser bacana. Vamos aproveitar o tempo aí, não estende muito a hora, então. O pastor Orlando disse que está com problema na internet, por isso que ele não está vendo isso. Então vamos lá? Quem vai iniciar aqui, né? Aqui, cada um pode fazer um versículo, né? Versículo 1. Em arque, rem, rou logos, kai, rou logos, rem proston, tel, kai, teos, en, rou logos. Aqui tem um logos também, porque não traduziu certinho aqui, né? Ou melhor, traduziu, mas ficou fora de ordem aqui. É, vamos lá, quem pode fazer esse primeiro aqui? Vou tentar. Vamos lá, pastor. Rei Arque em Ru Logos. Ten Kai Ter Aqui, ó. em Cai, ro, Ka- Kai Kai Ro en Ro Ro yeah. não, é aqui em cima. Eu acho que você está lendo outro lugar. É aqui em cima. Sim, aí Ah, é aqui comecei. mesmo, né? Sim, em Arca en Ro Logos Ter Ter Kai Ter en No Ro Tô. Na primeira linha não chegou ao fim, irmão. É Ok. por isso que eu Tá. tô, eu tô, Tá bom, tá bom, é, tá bom. Vou repetir, obrigado. Vou iniciar. En hacker, hen, ho, lagos. Kai, ho, lagos. Hen,
proston, deon, kai, ter, hen, no. É, Aí tem o logos aqui, ó. logos, É para terminar o. logos. Hot, hot, hen, aka, pro, ton, teon. Pant, high, auto, agenot, kai, course, auto, engineer, odd, hen, ho, gegon, and ot, zor, and kai, hair, zol, and par, pause, ton, antroph, kai, par, fall, and te, scott, fana, kai, he, scott, ot, o, kate, kate, lobe, kate, lobe. Muito bom. Bom, sim, muito bom. Essa pronúncia aqui, ó, essa palavra surgir aqui, cliquei sem querer. É egeneto, né? Não é geneto, né? É egeneto. Genito. Isso vai estar muito bom. Obrigado, Pastor Forbet. Quem quer tentar? Do 1 ao 5? Posso experimentar, hein? Posso experimentar. O André, todos. N, uhum. N arca, N hologos, kai hologos, N proston, theon, kai theon, N ho logos. Isso. Photos and yeah, okay. Arche proston theo panta di auto egeneto kai coris auto egeneto od hen ho gagonen en auto zoe en kai he zoe en para poston anthropon kai para pos en te Scotia painei kai he Scotia
auto, o catele, catelabon. Isso, muito bom. Aí tá vendo, André? Mandou bem. Mais alguém quer tentar? Posso tentar. Por favor, Gabriel. Em, ache, em, o, logos, que, o, logos, em, proston, teon, que, teon, em, o, logos, outros, em, ache, Arque. arque, proston, teon, panta, di, outro, egeneto, kai, chores, ah, Core. O CH é cores. É, não sei nem. Core. co- cores, auto, egeneto, o, octe, en, o, geno, genon, gegonen, gegonen, en, auto, zoe, en, kai, en, zoe, en, para, 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 poston, anthropon, kai, para, pos, em, te, Scotia, paine, kai, en, Scotia, auto, o, ca, catela, cat, catalabem. É isso. Muito bom, tá vendo? Quem mais quer tentar? Obrigado. Aí o último. Pode ser o último. Eu também. Vai lá, Carlos, todo seu. Tá. Sim, sim. N H N logas K hot slogans in proston eh, teon K teon in the whole logans holes in H proston teon pat the auton e, ignote K cross auton ignoto aude in ho geon in auto zoe in k he zoe in paraposton antropon k parapos in te stotia penel kaine hilton also o kaleben katelabin. Já temos profissionais na leitura. Aí, ó, tá vendo, gente? Irmão Carlos já é profissional, já até falaram aqui, ó. Não é? Bom demais.
Só, só falta saber saudar. Tá certo. Ô, gente, obrigado. Graças a Deus. Obrigado e a gente volta amanhã, então, pode ser? Vamos orar, então? Amém. Isso. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez, colocamos nas suas mãos nossas vidas, Pai, que o Senhor possa renovar as nossas forças, possa renovar a nossa mente, Pai, para a gente estudar mais e mais amanhã e nos próximos dias. Que os nossos irmãos aí em Moçambique, que Deus possa abençoá-los de uma forma tremenda através das nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.